Olá, boa tarde. Bom, agora retornamos com a mesa redonda, as novas regras de PLD da Circular 3978, e chamo aqui como moderador desse painel o senhor Ângelo Calori. Bem-vindo, Calori. Excelente apresentação a todos. Olá, boa tarde, Loredana. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Congresso. Eu quero iniciar primeiramente dando os parabéns para a Abracam pela organização desse evento, já na 5ª edição, e realmente um congresso extremamente importante, né? Em nome da Kelly Abracam, que tem promovido muito o tema de governança corporativa para auxiliar o mercado. E a equipe toda, né, da Abracam, Loredana, Amanda, a Renata, que não medem esforços em levantar, né, deixar isso de pé funcionando, que é sempre um desafio. E agradecendo o convite e a confiança de me colocarem como moderador desse painel, e que muito me satisfaz, porque sou realmente um entusiasta do tema, adoro prevenção à lavagem de dinheiro, e acho que tem um objetivo social a gente fomentar a prevenção à lavagem de dinheiro no nosso país, né? Então, já agora, iniciando, vou dar as boas-vindas aos painelistas, e apresentando-os. Então, o Bernardo Mota, coordenador-geral de articulação internacional do COAF, o Joaquim Cunha, vice-presidente do IPLD e ex-diretor internacional financeiro de supervisão do COAF, o Gerson Romantini, que é o chefe da subunidade do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. Eles comporão o painel e falaremos sobre as novas regras da 3978, e como o Gerson lembrou, o Mantini lembrou na prévia que nós fizemos, né, estamos comemorando o lançamento, né, começa amanhã a 3978, entra em vigor, e muita coisa a ser abordada, observada na nova regra. É muito extenso para a gente abordar em 1 hora, então nós alinhamos como painel que teríamos algum foco e ficamos abertos a perguntas que ou no final das palestras ou então posteriormente a gente pode auxiliar vocês, né? Então, Bernardo iniciará comentando sobre a recomendação do GAFI na avaliação de risco e a aplicação da abordagem baseada em risco, e uma visão de preocupação de causa e efeito dessa avaliação e abordagem. Na sequência, o Joaquim detalhará um pouco mais os aspectos de avaliação de risco e abordagem baseada em risco da norma, e o Romantini vai nos trazer um entendimento e as expectativas do Bacen, que é muito importante para esse alinhamento à interpretação da norma e à prática no dia a dia. Então, dou boas-vindas a todos os painelistas, muito obrigado, e passo a palavra para o Bernardo Mota, que vai iniciar. Abraço. Obrigado. Obrigado, Calori, mais uma vez um prazer participar desse tipo de evento com você, Joaquim, meu amigo de grandes aventuras, trabalhamos por muitos anos juntos, o Gerson Romantini também, é bom compartilhar esse tipo de debate com ele, agradecer a doutora Kelly Massaro, Loredana, Amanda, Renata, toda a equipe da Abracam pelo convite, pela confiança em me convidar para esse tipo de evento. E uma vez mais também quero aqui fazer o destaque, né, que nós estamos numa semana, eu diria, muito importante. Amanhã será um marco histórico aí da entrada em vigor dessas duas normas, tanto do Banco Central quanto da CVM, que abarca uma grande gama, espectro de mercado financeiro, no que diz respeito às regras mais atualizadas e mais modernas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Então, eu acho que é um momento histórico que a gente tem que comemorar sim, celebrar sim esses avanços que obtivemos ao longo desses anos. Bom, obviamente, eu insisto nesse tema, né? Quem me vê falar em webinars vai se lembrar e vai ver assim, pô, mas esse cara insiste muito nesse tema. Eu insisto no tema GAFI porque é um tema importante, é um tema que o Brasil
está inserido e que muito proximamente ele terá que demonstrar o resultado. Eu sempre brinco que o processo de avaliação do GAFI ele é uma mulher de César invertido. Mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. No caso do GAFI, não basta parecer sério, tem que ser sério. E como se mostra ser sério? Mostrando os resultados, a efetividade do seu sistema. Só assim você vai comprovar se você é ou não é sério, sendo avaliado por organismos internacionais, né? Então, eu acho que o Brasil está inserido nesse contexto internacional, nós não estamos isolados do mundo, esses avanços, essa modernização das normas, ele não é algo por acaso, ele vem já ao longo de muitos anos sendo maturado. Se nós formos pegar o processo de avaliação do GAFI, assim como as recomendações e a metodologia, é um processo contínuo, permanente, sempre tem revisões, novas ameaças surgem, novos produtos financeiros surgem, estamos aí falando de ativos virtuais, uma série de temáticas recentes e que esses assuntos são incorporados nesse espectro de recomendações e metodologia e processo de avaliação. Então, é um processo contínuo, trocar o pneu do carro com o carro em movimento e certamente foi muito acertado essa evolução que nós tivemos no Brasil, especialmente na revisão das normas preventivas, né? Em especial aqui vamos falar da norma do Banco Central, dessa circular 3978, que entrará em vigor amanhã. Basicamente um pouco a causa, né? Assim, colocando um pouco a causa desse processo, o Brasil é membro do GAFI desde o ano 2000, passou por diversos processos de avaliação, 3 para ser mais específicos, e passará por um 4º processo no ano que vem. O que muda de processo a processo? A cada processo, nós observamos que uma série de assuntos são incorporados, né? As próprias recomendações foram revisadas no ano de 2012, e não por coincidência, houve uma primeira revisão da lei de lavagem de dinheiro em 2012. Isso já tentando trazer essas atualizações do ponto de vista internacional, dos novos conceitos, novas ameaças e novos produtos. Mas a própria metodologia de avaliação, ela também foi revisada. Eu acho que esse é um ponto em que na hora de demonstrar, né, o resultado, na hora de demonstrar a efetividade, que essa é uma palavra, eu diria, uma palavra-chave nesse processo, certamente as normas dos países que são membros, que estão inseridos e que cumprem essas recomendações, elas têm que acompanhar essa atualização, em uma maior medida ou uma menor medida. Eu reputo o trabalho do Banco Central e equipe, todos, né, tanto da CVM e da SUSEP também, nessa revisão, um trabalho muito minucioso e muito detalhado e com um cuidado enorme em tentar se aproximar ao máximo do que eu diria, do que está previsto nas recomendações. Então, quanto mais próximo daquilo, a gente pode dizer que mais próximo do cumprimento de um padrão internacional o Brasil estará. Então, não é por acaso que esse trabalho foi feito, né? Assim, não foi do nada, não foi só o Brasil, o mundo inteiro caminha nessa mesma tocada, e certamente a gente nós teremos a oportunidade o ano que vem de demonstrar isso nesse processo de avaliação, que já foi até falado aqui pelo presidente Lial, que o Brasil sofrerá pelo GAFI. O processo está previsto para iniciar no começo de 2021, houve esse atraso em função obviamente, da pandemia, né? Esse calendário de eventos e de atividades internacionais, em especial do GAFI, ele foi alterado. Se vocês observarem, para quem está acompanhando essa norma do Banco Central, da CVM, especificamente do Banco Central, houve até um atraso na entrada em vigor, levando em consideração esse atraso mundial, né? O mundo atrasou, né? Todo mundo teve que se adaptar ou readaptar a essa nova agenda. Isso é um fato. E muito acertadamente, a autoridade monetária, o Banco Central, ele tomou essa decisão, junto com a CVM também, de atrasar, exatamente prevendo um pouco esse momento excepcional, dando ao mercado a possibilidade de se readaptar e de se encaixar nessa nova realidade, né? Sabemos que o mundo diminuiu, a doutora Kelly Massaro disse aqui exatamente, o mercado de câmbio ele foi muito afetado, porque a dinâmica desses negócios, que são em grande parte com moedas estrangeiras, e envolvem mercado internacional, já foi afetado em grande medida, né? Então, era muito importante dar esse fôlego, eu diria assim, e isso tem a concordância de todos os organismos internacionais. Então, foi acertada essa medida de tentar dar um pouco mais de tempo para maturar, para que todo mundo pudesse se readaptar ou se adaptar a uma realidade excepcional que estamos vivendo, e eu acho que agora a coisa já vai começar a voltar à normalidade. Só que aí vem o segundo momento, que é o processo de avaliação. E esse processo de avaliação em especial, eu destaco somente 2 pontos aqui, que são os 2 pontos exatamente que nós vamos abordar aqui na mesa redonda. O primeiro deles é a questão da avaliação, abordagem com base no risco, que vai trazer uma série de hipóteses de avaliação de risco.
E por que isso? Porque não existia esse fenômeno nas recomendações anteriores, do processo de avaliação anterior. Isso foi o tema inserido no contexto das recomendações internacionais. E não por acaso, ele foi colocado como simbolicamente a recomendação 1, exatamente nesse contexto, para demonstrar, para dar o destaque que era uma nova medida, uma nova iniciativa, um novo compromisso que surgia frente aos padrões internacionais aí previstos pelo GAFI. Então, isso é de suma importância, porque se nós formos pegar a recomendação 1, que fala sobre, né, não somente as autoridades, incluindo as autoridades que são as autoridades mais estratégicas, mas as autoridades supervisoras e mesmo os mercados, os setores obrigados, deverão utilizar a ferramenta risco em seus trabalhos, em suas políticas, em suas estratégias exatamente visando essa otimização dos recursos, tratar os recursos de forma mais eficiente, aplicar a medida mais intensa naquele que apresenta um risco maior, aplicar a medida mais amena naquele setor que representa um risco menor. Meio óbvio isso para o mercado, mas isso foi, de alguma forma, materializado dentro das recomendações. Isso é muito importante se destacar, porque o Brasil nunca foi avaliado nessa nova modalidade, considerando essa recomendação que trata da abordagem com base no risco. E aí a gente destaca 3 níveis aqui. O primeiro nível é o nível, eu diria, mais político, em que a gente fala que o país deve apresentar uma avaliação nacional de riscos. O Dr. Ricardo Leal já falou, foi criado por decreto um grupo de trabalho que trata da avaliação nacional de risco, porque ele trata num ambiente mais político, estratégico e governamental. Como que as autoridades irão enfrentar o tema risco nas suas políticas, nas suas estratégias. Já existe esse grupo, eu tenho a honra de coordenar o grupo, mas assim, nós temos uma equipe espetacular, tem alguns colegas que estão aqui participando do evento, que eles que botam a mão na massa, que estão elaborando a metodologia, que é uma metodologia muito de acordo com metodologias exploradas por outros organismos internacionais. Destacaria aqui o Banco Mundial, que é quem tem feito esse trabalho de uma forma bastante intensa. Então, nós adaptamos a nossa metodologia, bebendo nessas fontes importantes de organismos internacionais. Esse trabalho está sendo feito. Só que aí vem as outras 2 frentes. Uma frente que nós chamamos de avaliação setorial de risco, que é a avaliação feita pelos órgãos de supervisão. É como que eles vão aplicar a supervisão baseada em risco, as medidas preventivas baseadas em risco. Isso provavelmente, certamente a norma nova do Banco Central 3978, ela vai tratar capítulos e capítulos aí da questão do risco, também nesse contexto da supervisão baseada em risco. E o terceiro nível é o que nós chamamos de avaliação interna de risco, que é a avaliação feita pelo próprio setor. É o setor olhando para o seu cliente, para o seu mercado e vendo o seguinte, eu tenho que usar o risco como uma ferramenta para os meus negócios. Quer seja risco reputacional, quer seja risco de crédito, quer seja risco de localidade, o que quer que seja, os meus negócios deverão usufruir, deverão se basear, e as minhas análises e todas as minha conformidade, as políticas de compliance deverão ser feitas com base em alguma política de risco. Então, são os 3 níveis, ou seja, todo o sistema preventivo e repressivo contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e de proliferação de armas de destruição em massa tem que ter alguma política, numa lógica de diferenciar os nomes, obviamente, porque se considera quais são os atores e as entidades que estão aplicando essa política, avaliação nacional, avaliação setorial, avaliação interna, cada um fazendo o seu papel. E acho que o segundo desafio desse processo de avaliação que nós teremos é a questão da efetividade. A efetividade é onde você consegue, de uma forma metodológica, demonstrar o resultado. Não basta eu ter uma lei, não basta eu ter uma circular nova. Eu preciso demonstrar que essa circular ela é cumprida, primeiro ela é adequada, ela é cumprida e ela é efetiva. Ou seja, ela é cumprida, em que medida ela é descumprida, quais são as penas aplicadas ao descumprimento e quais são os resultados de tudo isso. Como que essas informações estão sendo trabalhadas, estão sendo gerenciadas e como essas informações chegam, eventualmente, à unidade de inteligência financeira. Ou seja, a recomendação que trata a questão da avaliação ou da abordagem com base no risco, ela permeia todo o processo de avaliação. Para todos os elementos, todas as recomendações, inclusive da parte da efetividade, nesse novo processo de avaliação que nós sofreremos, sempre o componente de risco e sempre a abordagem com base no risco, os elementos do risco e os resultados deverão ser apresentados. Só assim a gente vai conseguir demonstrar que a gente aplica uma abordagem com base no risco em todas as frentes, quer seja ela repressiva, quer seja ela preventiva, e por todos os atores, quer sejam eles governamentais, quer sejam eles do setor privado. Eu paro por aqui porque eu imagino que agora nós vamos adentrar um pouco mais dentro desse espectro de recomendação internacional, como que a norma do Banco Central está considerando essas novas modalidades previstas nas recomendações e que nós teremos que demonstrar no processo de avaliação. Eu paro por aqui, muito obrigado, fico à disposição depois para as perguntas.
Perfeito, Bernardo, muito obrigado. E agora, então, na sequência, o Joaquim, e que justamente vai falar dessa visão congregando com a efetividade também, né? Não só o processo de avaliação, mas torná-lo efetivo. Joaquim, por favor, tenha a palavra. Ok, muito obrigado, meus amigos, boa tarde. Quero inicialmente agradecer à Abracana, pessoa da sua presidente Kelly Massaro, pelo gentil convite para que eu aqui viesse representar o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, o IPLD, nesse evento que já é uma tradição aí no segmento de câmbio, né? Gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel, Gerson Romantini, do Banco Central, Bernardo Mota, meu parceiro de longa data, e o professor Ângelo Calori, e principalmente cumprimentar a todos que participam aí remotamente desse evento, né? Bem, depois da participação de um número surpreendentemente grande de pessoas e instituições na consulta pública que apresentou a minuta de texto que daria forma à nova circular 3978, tivemos a sua publicação em fevereiro do corrente ano, com o posterior adiamento da sua entrada em vigor, inicialmente prevista para 1º de julho, para o dia 1º de outubro, né? Então, mas agora é para valer. Amanhã a nova circular já estará em vigor, né? E vale lembrar, Romantini, que essa norma, sem dúvida nenhuma, ela já chega como marco para o sistema financeiro, dado aí o seu arrojo, digamos assim, colocando o nosso sistema de PLD em outro patamar, como diria nosso amigo Bernardo, que é flamenguista de carteirinha aí, né? Não é mesmo? Em uma abordagem, digamos, inovadora, a Circular 3978 traz um novo conceito para o cumprimento das obrigações de PLD, dando muito mais liberdade às pessoas obrigadas, tanto na definição de suas políticas, na avaliação de seus riscos de PLD, na avaliação de efetividade de seus controles, bem como na elaboração dos seus respectivos planos de ação para correção das deficiências eventualmente identificadas. Mas aí vale lembrar que a liberdade e a responsabilidade estão fortemente ligadas, né? Na medida em que a norma concede à pessoa obrigada uma certa liberdade no estabelecimento de suas políticas, procedimentos e controles, mas, ao mesmo tempo, ela atribui muito mais responsabilidade à entrega efetiva dos resultados esperados, um pouco daquilo que o Bernardo estava dizendo. E vale lembrar que todas essas inovações decorrem dessas novas recomendações do GAFI, revisadas em 2012, que brilhantemente o Bernardo mencionou aí, e com as quais a nova circular está totalmente alinhada. E aí, nos perguntamos, será que essa nova norma é realmente esse bicho de 7 cabeças que muitos apregoam? Sinceramente, eu não vejo assim. Primeiramente, do ponto de vista da pessoa obrigada, cabe analisar criteriosamente o que a circular 3978 traz de novo e que, de imediato, deverá impactar nas atividades de PLD numa instituição financeira. Na minha avaliação, 2 pontos são merecedores de uma maior preocupação, inclusive já foram mencionados aí pelo professor Ângelo Calori. E não por serem complexos ou de difícil execução, mas por atribuírem maior responsabilidade às pessoas obrigadas, tanto na sua definição quanto na sua execução. E quais são esses 2 pontos? Na minha visão, são eles: a avaliação interna de riscos e a avaliação de efetividade, sobre as quais eu gostaria de tecer aqui alguns breves comentários. Obviamente, a gente vai ter isso muito mais enriquecido com o Gerson na sequência. E a avaliação interna de risco, ela talvez seja um dos maiores desafios, na minha visão, trazidos pela circular 3978. Porém, apesar de desafiadora, a avaliação interna de risco é uma inovação interessante que permite à instituição olhar para os seus clientes, produtos, serviços, operações, transações e entender como e em que medida ela pode estar vulnerável à lavagem de dinheiro. Esse exercício, se bem executado,
resultará numa categorização, digamos, mais customizada do risco, que ajudará a instituição a determinar o nível de recursos e esforços necessários para mitigar esses riscos de lavagem de dinheiro. A nossa famosa ABR, que o Bernardo acabou de mencionar. Cabe lembrar ainda que a avaliação interna de risco de uma instituição não precisa necessariamente ser complexa, mas deve ser proporcional à natureza e o tamanho dos negócios da empresa. Para uma instituição pequena, menor, menos complexa, por exemplo, onde a maioria dos clientes se enquadra em categorias semelhantes, de nicho, ou onde o conjunto de produtos e serviços oferecidos por ela seja bem restrito, uma avaliação de risco mais simples já pode ser suficiente. Por outro lado, em uma instituição onde produtos e serviços são mais complexos, existem várias subsidiárias ou filiais e que oferece uma grande variedade de produtos e serviços e tem uma base de clientes muito diversificada, não tenham dúvida, será necessária a aplicação de um processo mais sofisticado de avaliação interna de risco. E para identificar e avaliar esses riscos de lavagem de dinheiro a que estão expostos essas pessoas obrigadas, essas entidades, devem considerar uma série de fatores que podem incluir, aí eu vou elencar aqui alguns exemplos. Natureza, volume, diversidade e complexidade dos seus negócios, seus segmentos e mercados de atuação, contingente de clientes já identificados como de alto risco, países em que a instituição atua, especialmente aqueles que apresentam altos níveis de corrupção com a presença do crime organizado ou que possuam controles deficientes de PLD, né? A exemplo daqueles que o Gafi lista, canais de distribuição utilizados na medida em que, por vezes, esses canais de distribuição podem usar a tecnologia de terceiros e de alguma forma, ter que confiar em parceiros aí, tanto na identificação do cliente quanto na verificação de outros dados. Volume e valores envolvidos nas suas transações, né? Considerando a atividade da instituição, o perfil do cliente. Resultados, isso também é super importante, de auditoria interna e de apontamento dos supervisores, se for o caso, né? Lista de pessoas ou entidades envolvidas em algum tipo de infração de natureza penal, enfim. Listas internacionais, tipos de tipologias publicadas periodicamente, a exemplo daquelas que os órgãos de inteligência publicam, a exemplo do COAF, que o faz anualmente, e listas reputacionais onde é possível verificar o envolvimento de pessoas, empresas, com algum tipo de suspeita de cometimento de crime ou de infrações de interesse da prevenção à lavagem de dinheiro, que podem envolver mídias, processos criminais, entre outros. E mais, essas instituições devem ainda complementar esses fatores, como o Bernardo já disse, com o resultado da chamada avaliação nacional de risco, bem como das avaliações setoriais de risco, que não tenham dúvida serão importantíssimas para que a pessoa obrigada, uma vez que não tem acesso normalmente a todas as bases que essa avaliação nacional e a avaliação setorial têm, portanto, o produto dessas entidades serão muito importantes para as avaliações internas de risco. E, na prática, vale lembrar que, sem dúvida nenhuma, em breve vão surgir ferramentas com soluções tecnológicas que vão, sem dúvida nenhuma, auxiliar o trabalho das pessoas obrigadas na elaboração da avaliação interna de risco. Mas temos que lembrar que, mesmo usando essas facilidades dessas soluções tecnológicas, não devemos nunca dispensar a análise dos profissionais de PLD que já lidam com esse tema e que possuem experiência na detecção de riscos e que poderão acrescentar aí aquele tempero que falta a essas análises mais frias, oriundas da tecnologia. E aí, já vindo mais para o conteúdo da 3978, concluída essa avaliação interna de risco, vale lembrar que ela deve ser documentada e aprovada pelo diretor responsável por PLD na instituição,
ela deve ser encaminhada para a ciência, aos comitês de risco e de auditoria, quando houver, e ao conselho de administração, ou, na sua inexistência, à diretoria da instituição. E também essa avaliação de risco deve ser revisada a cada 2 anos, quando ocorrerem, ocorrerem alterações significativas nos perfis de risco da instituição. Bem, o segundo ponto, que eu reputo bastante inovador, constante da Circular 3978, é a chamada avaliação de efetividade. E aí vale lembrar que a avaliação de efetividade, parafraseando aí o nosso ex-presidente Gustavo, não é uma jabuticaba brasileira, é algo que existe já no mundo todo, estão aí nas normas, nas recomendações do GAFI, e já norteia aí os sistemas de PLD no mundo todo, né? Inclusive, como o Bernardo disse, é a espinha dorsal das avaliações realizadas pelo GAFI, a exemplo da que seremos submetidas a partir do início do próximo ano. E vale lembrar que nessas avaliações se busca aferir se o país possui leis, normas e instrumentos, mas o que é mais importante, busca avaliar se esse aparato possui efetividade, né? E, portanto, não tenham dúvida, a tônica agora é a efetividade. As instituições, enquanto pessoas obrigadas, não podem mais se dar ao luxo de somente ostentar políticas, normas, procedimentos internos. É preciso atestar da mesma forma que, junto ao GAFI, que esse aparato funciona e que é efetivo, né? Portanto, a avaliação de efetividade, ela se baseia fundamentalmente numa abordagem diferente da avaliação de cumprimento técnico da norma. Vamos sempre lembrar disso. A avaliação de efetividade se baseia numa abordagem diferente da avaliação de cumprimento técnico da norma. Isso é importante porque será, sem dúvida nenhuma, um calo ou algo a ser observado daqui para frente na minha avaliação. Essa avaliação não deve verificar se exigências específicas são atendidas ou se todos os elementos da norma estão implementados. Não é uma avaliação de conformidade, ela é uma avaliação de efetividade. Ela requer um juízo de se ou até que ponto os resultados definidos estão sendo alcançados, se os objetivos principais constantes da política de PLD estão alinhados com as normas do órgão regulador, mas principalmente se estão sendo efetivamente alcançados na prática. Parece que a gente está repetindo demais a questão da efetividade, mas isso é super importante porque é algo que, como eu disse no início, está dentro do nosso conceito de liberdade, mas, por outro lado, está, sem dúvida nenhuma, num conceito de responsabilidade. E aí, já quase finalizando a minha fala, já nos termos da Circular 3978, essa avaliação de efetividade deve conter, no mínimo, a avaliação dos procedimentos destinados a conhecer o cliente, dos procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF, e aí já incluindo a avaliação de efetividade dos parâmetros de seleção das operações suspeitas, da governança da política de PLD, também é um ponto super importante que a 3978 traz, que é a questão da governança, das medidas de implementação da cultura organizacional voltadas ao tema de PLD, dos programas de treinamento e capacitação dos empregados e colaboradores, dos procedimentos destinados a conhecer, e aí, procedimentos destinados a conhecer funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, que também é bastante importante, e das ações de regularização dos apontamentos oriundos da auditoria interna e da supervisão do Banco Central, quando for o caso. A avaliação de efetividade deve ser documentada num relatório específico, que deve ser elaborado anualmente, com data base de 31 de dezembro, encaminhado para a ciência até 31 de março do seguinte ano, e ao comitê de auditoria, quando houver, ao conselho de administração, se inexistente, à diretoria da instituição. E, finalmente, vale lembrar que, após a conclusão da avaliação de efetividade, a instituição tem que elaborar um plano de ação para solucionar essas deficiências identificadas. Afinal,
detectar uma falha e não corrigir, não faz nenhum sentido, né? Esse plano de ação e os respectivos relatórios de acompanhamento também devem ser encaminhados da mesma forma, aí até o 30 de junho, ao Comitê de Auditoria, à diretoria da instituição e ao Conselho da Administração, quando existente. Bem, temos aí um calendário já definido, só para lembrar, para essas ações. 31 de dezembro, relatório de avaliação de efetividade. Março, ciência ao Comitê de Auditoria, Conselho de Administração ou de diretoria, se for o caso. 30 de junho, plano de ação e relatório de acompanhamento ao Comitê, da mesma forma, de Auditoria, Conselho de Administração e Auditoria. Portanto, mãos à obra. Não tem mais jeito. Agora é para valer. De forma geral, peço já desculpa por ter até avançado aí um pouquinho mais no tempo, mas é o que inicialmente eu gostaria de comentar com vocês sobre esses 2 pontos específicos e ressalto, interessantíssimos, da nova circular 3978 do Bacen. Fico também logo em seguida à disposição para eventualmente respondermos a algum questionamento. Muito obrigado, Ângelo Clarori, é contigo. Perfeito, muito obrigado, excelente explanação, Joaquim. Vamos combinar, então, o Romantini faz a sequência, a gente não vai ficar comentando em cada uma, né, dos bate-papos, porque o Romantini terminando, a gente volta e faz algumas rodadas de bate-papo, eu tenho até algumas provocações para fazer a vocês. Então, por favor, Romantini, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Em primeiro lugar, agradecer a Abracan, na pessoa da presidente executiva, a Kelly Massaro, por esse convite, por estar aqui no dia de hoje, podendo compartilhar com vocês algumas ideias, algumas opiniões sobre essa, que é uma norma que para a gente é muito simbólica. Também gostaria de cumprimentar os meus parceiros de painel, pessoas da mais alta competência que eu conheço há tantos anos, e também saudar todos os participantes desse evento, desse congresso, que já está no 5º ano e que tem virado uma referência dentro do mercado de câmbio. E a gente, olhando os participantes, a gente percebe que são profissionais de destaque dentro do sistema financeiro nacional, particularmente dentro do mercado de câmbio. Então, nesse tema desse painel que trata da nova circular 3978 do Banco Central, que entra então em vigor amanhã, juntamente, né, com a norma da CVM, e esse evento ele ocorre de uma forma muito simbólica, né, justamente nesse momento de transição de uma norma que durou 11 anos, que é a 3461, que veio de 2009, também, e não coincidentemente, às vésperas da 3ª rodada de avaliação do GAFI, e agora temos uma nova norma de PLD para os setores regulados e supervisionados pelo Banco Central, também um pouco antes de uma nova rodada de avaliação do GAFI. E esse momento não é uma mera coincidência, porque o Banco Central, assim como outros reguladores, aproveita para atualizar as suas normas, os seus padrões de supervisão, com tudo que se aprende por esse contato internacional que a nossa instituição tem, pela observação do mercado, pelo aprendizado de mais de 2 décadas de supervisão de PLD nas instituições que compõem o sistema financeiro nacional. Vale mencionar que essa circular, a circular 3978, que é de janeiro desse ano, 23 de janeiro de 2020, ela foi fruto de um longo e amplo processo de discussão. Uma discussão interna ao Banco Central, mas também uma discussão externa ao Banco Central. Esse processo interno começou em 2015. Então, foi um processo que levou mais de 4 anos de discussão, de maturação, de debate de ideias e que redundou, então, nessa nova circular,
que é um marco para nós, do Banco Central, em termos de políticas, procedimentos e controles de PLD que as instituições devem, então, seguir e implementar. Participaram dessa discussão com o Banco Central as associações de classe, por exemplo, a própria Abracan, a Febraban, a ABBI, a ABBC, o COAF, não precisa dizer qual o papel relevante e importante do COAF, como importante contraparte nesse diálogo, a CVM, bem como outros órgãos de supervisores, o Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, os estaduais, de quem tivemos importantíssimas contribuições, bem como a sociedade civil em geral, por meio, uma vez que se decidiu colocar a minuta da circular em consulta pública. Todos aqui devem se lembrar que no período de janeiro a março do ano passado, de 2019, foi então colocado em consulta pública a minuta do que viria a se tornar a circular 3978. E, de fato, como mencionou rapidamente o Joaquim, foi uma das consultas públicas do Banco Central que mais teve contribuições da sociedade, seja do cidadão comum, seja do mundo acadêmico, seja das instituições financeiras que participam, das próprias entidades de classe, bem como de outras autoridades. Essa consulta pública foi uma das mais concorridas que tivemos na história desse instrumento. A grande motivação, a grande fator que nos levou à frente para encarar, para fazer, para enfrentar essa atualização da norma de PLD do Banco Central foi, sem dúvida, a revisão das 40 recomendações pelo GAFI, conforme já destacado pelo Bernardo. As 40 recomendações, ela foi, então, esse documento base de referência internacional do GAFI. Esse documento foi alterado, atualizado pela última vez em 2012, e ele trouxe um grande destaque para dois elementos. De um lado, uma abordagem baseada em risco e, de outro lado, o enfoque na efetividade. Esses são os grandes motivadores que levaram à elaboração da nova circular. No entanto, como o grupo de discussão entendeu que havia a necessidade de reescrever a norma até então existente, que é a 3461, que ela vigora até o dia de hoje, a gente decidiu, então, aproveitar a oportunidade de se escrever, desde o início, uma nova norma, uma nova circular, para também aperfeiçoar outros aspectos deste mundo de PLD, que era ou não suficientemente tratado na norma vigente, ou que não estava sequer mencionado na norma vigente. E aí, para dar um exemplo, uma das diretrizes que foram adotadas ao escrever a nova circular foi dar um caráter didático, dividindo a circular em capítulos. É uma circular longa, tem 70 artigos, e para ela ser melhor assimilada pelas instituições financeiras que devem observar os comandos ali dispostos, entendemos que ela deveria ser dividida em capítulos, dando esse maior didatismo ao seu texto. Além disso, houve um aperfeiçoamento de conceitos. Os conceitos foram melhor definidos, mais cuidadosamente utilizados para evitar dubiedades, omissões ou imprecisões. Essa foi uma diretriz importante. Mas também outros temas foram abordados e, de forma exemplificativa, vou mencionar a ampliação do conceito de PEP, de pessoa exposta politicamente, o que é um desafio,
para todas as instituições, hoje fazer frente a uma lista muito ampliada de pessoas que são consideradas expostas politicamente. Também houve a introdução dos conceitos de conheça seu parceiro e conheça seu fornecedor, além de um reforço no conceito de conheça o seu funcionário, que já existia mencionado de uma forma muito rápida na circular 3461. Um outro aspecto também já mencionado pelos meus colegas de painel foi a valorização da governança de PLD, especialmente dos conceitos de linhas de defesa. Esse é um aspecto muito importante na medida em que o Banco Central tem como grande expectativa que a própria instituição, por meio do funcionamento das suas linhas de defesa, identifique as eventuais falhas e deficiências em suas políticas, procedimentos e controles e dê o devido tratamento a essas falhas e deficiências, endereçando um plano de ação, um plano que venha a, dentro de um cronograma razoável, permitir o solucionamento desses gaps, dessas falhas, dessas deficiências. Outros aspectos também foram tratados na nova norma, aproveitando essa janela de oportunidade, como, por exemplo, um limite novo que foi colocado na norma, que é a identificação do portador de operações em espécie acima de R$2.000, que vai trazer desafios também muito significativos para outro segmento do sistema financeiro nacional, que dispõe de caixas, uma rede grande de caixas de autoatendimento, e mesmo no autoatendimento, então, os portadores de recurso em espécie devem ser devidamente identificados. Mas voltemos aos dois elementos que são os grandes motivadores para a mudança da 3461 e para a edição dessa nova circular. De um lado, abordagem baseada em risco, de outro lado, efetividade. Como que isso foi trazido para a norma? Qual foi a lógica utilizada? Em primeiro lugar, para se ter uma abordagem baseada em risco, para que se tenha um comando que determine que as instituições financeiras adotem uma adequada abordagem baseada em risco, em primeiro lugar, a instituição deve conhecer os seus riscos. Riscos de LD e FT, riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. E é por isso que existe o conceito de avaliação interna de risco, que está previsto no capítulo 4º da norma, composto pelos artigos 10 a 17. Neste capítulo, o que se espera da instituição financeira é que ela faça um diagnóstico, um autodiagnóstico do seu risco ALD e AFT, utilizando para isso 4 dimensões. Em primeiro lugar, perfil de risco dos seus clientes. Aqui se espera que a instituição financeira conheça a sua clientela, o tipo de cliente com quem ela quer trabalhar. Aqui, nesse estudo, ainda não é a classificação do risco de cada cliente efetivamente. Isso é num segundo momento. Primeiro, você tem que conhecer a clientela com que a instituição quer trabalhar. Esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão desse diagnóstico de risco se refere ao perfil de risco da instituição, considerando aí o seu modelo de negócio e a sua área geográfica de atuação. Então, a segunda dimensão tem a ver com a instituição,
como é que ela atua geograficamente no mercado, como ela organiza os seus negócios para atuar perante sua clientela. Uma terceira dimensão que deve ser considerada nesse diagnóstico diz respeito às operações, transações, produtos e serviços. A instituição ela tem que ter clareza sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre as suas operações, as operações que são realizadas pela sua clientela. E a partir desse conhecimento aprofundado dos seus produtos, serviços, transações, operações, vai ser possível ter um dimensionamento adequado do risco de LD-FT. Por fim, desse conjunto de dimensões de análise de risco, tem uma quarta dimensão, que é a dimensão relativa ao perfil de risco dos seus funcionários, dos seus parceiros e dos seus fornecedores. Atenção que a norma, ela, ao invés de utilizar a expressão fornecedor, ela preferiu utilizar a expressão prestadores de serviço terceirizados. O conceito aqui é de fornecedor. Esses conceitos de funcionário, parceiro e prestadores de serviços terceirizados vão compor e vão estar estritamente relacionados com os conceitos de conheço o seu empregado, conheço o seu parceiro, conheço o seu fornecedor. Veja, na avaliação interna de risco, que é um elemento essencial da abordagem baseada de risco, ela é esse diagnóstico. Mas a abordagem de risco, baseada em risco, não se limita a esse diagnóstico. Esse diagnóstico é o primeiro passo. O segundo passo é utilizar esse diagnóstico de risco para desenhar, para redesenhar as políticas, os procedimentos e os controles de PLD da instituição. Então, eu faço o diagnóstico para poder ir para a política de PLD e desenhá-la de acordo com o risco, de forma proporcional ao risco. E, fundamentalmente, desenhar os procedimentos de PLD com base no risco. O que é mais sensível ao risco dentro da instituição financeira são os seus procedimentos. Aqueles comandos de caráter operacional que todos os empregados da instituição devem seguir. O que a gente espera da política? A política são aqueles comandos, diretrizes que vêm da alta administração. Essas diretrizes, que não têm caráter operacional, elas também devem estar baseadas no risco, determinando que se dê mais atenção àquelas situações, operações, clientes que represente maior risco de LD-FT e vice-versa. Menor atenção para quem representa menor risco. Então, a abordagem baseada em risco, de forma simplificada, a gente pode dividir em dois passos. Primeiro, faz o diagnóstico, faz a avaliação interna de risco, com as características de que o Joaquim mencionou. É uma avaliação que se faz a cada 2 anos, no mínimo, mas pode ser feita antes, se a instituição mudou significativamente o seu risco, porque lançou novos produtos, porque houve uma fusão com uma outra instituição, porque ela foi adquirida por uma outra instituição e assim por diante. Isso pode justificar uma atualização desse diagnóstico antes do que 2 anos, mas no mínimo a cada 2 anos. Uma vez feito esse diagnóstico, vou olhar para a política, que por não ter um caráter operacional, ela é menos afetada por esse diagnóstico de risco.
Mas o que é fundamentalmente afetado, e eu vou aqui reforçar, são os procedimentos. Quais procedimentos? Todos os demais previstos ao longo dos 70 artigos da norma. Por exemplo, os procedimentos de conheça seu cliente, os procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação, os procedimentos de registro, os procedimentos de conheça seu empregado, conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor. Todos esses procedimentos devem ser redesenhados com base na avaliação interna de risco. Como subproduto desse diagnóstico, vai haver as classes de risco que a instituição vai decidir trabalhar em relação aos seus clientes. A gente tem visto no dia a dia dessa fase de preparação instituições que optaram por trabalhar com 3 classes de risco para os clientes, alto, médio e baixo, sendo que os clientes que forem efetivamente colocados na categoria de alto risco, eles vão ter procedimentos de conheça seu cliente e de monitoramento, seleção, análise e comunicação mais rigorosos. Os clientes que forem colocados na categoria de baixo risco, vai ser o inverso, vão ter procedimentos menos rigorosos. Mas em nenhum momento a norma permite que não se dê atenção para alguma categoria de cliente. Ser de baixo risco é diferente de dizer que não há nenhum risco. Sempre há risco. O que vai ter é uma gradação desse risco. A instituição não pode ignorar nenhum tipo de cliente. O outro elemento fundamental que motivou, então, a revisão da circular é a avaliação de efetividade, que já foi também amplamente debatida aqui pelos meus colegas de painel, e que ela está prevista lá nos artigos de 62 a 65 da norma. E não está no final da norma à toa, porque o que se espera da avaliação de efetividade é essa visão retrospectiva, um olhar para trás para medir a efetividade das políticas, procedimentos e controles de PLD da instituição. O que se espera é que a instituição elabore um relatório para documentar essa atividade e esse relatório ele vai discorrer sobre a metodologia adotada, os testes adotados, as falhas, as deficiências encontradas. E isso vai permitir que ela faça essa autoavaliação, levando à evolução dessas políticas, desses procedimentos e desses controles. Eu diria para vocês, até agora, pelo que a gente tem observado, o ponto mais desafiador é se fazer uma boa avaliação de efetividade. A avaliação interna de risco não é trivial, mas ela é menos complexa para instituições mais simples, com poucos produtos, com uma clientela mais homogênea. No entanto, a avaliação de efetividade é algo bastante desafiador e bastante importante para a governança de PLD da instituição. Então, resumidamente, é isso que eu gostaria de comentar inicialmente e devolvo, então, para o professor Ângelo Calori para ele retomar os debates. Obrigado. Perfeito, então. Romantini, muito obrigado também pelas suas elucidações, muito importante. Eu só vou fazer se os painelistas me permitem, fazer também um comentário de minha parte pela experiência de implementação do programa, e não vai dar tempo de a gente fazer, porque temos 5 minutos apenas, uma rodada de perguntas e respostas, então já combinando aqui com os organizadores, que nós nos disponibilizaremos para responder essas perguntas depois por e-mail, tá bom?
O que eu queria reforçar, antes de passar a palavra para cada um deles fazer as considerações finais rapidamente, é que é uma visão muito importante que eu reforçaria, e por experiência de implementação em duas instituições financeiras globais, mercado segurador e financeiro, que não façam a estruturação do programa, não façam a avaliação de risco sem um alinhamento com as linhas de negócio, com a operação. Conheçam a operação, só assim vocês conseguirão fazer um programa viável, orientado a negócios e que funcione efetivamente na avaliação e, consequentemente, na sua efetividade. Rapidamente, um exemplo claro que veio quando implementamos a política global do ABN. A determinação global era todo cliente talão de cheque era considerado um cliente high risk, cliente de risco elevado. Isso colocava um cliente universitário e um private bank no mesmo patamar de risco. Isso não existe, né? Então, nós sugerimos algumas alterações para eles, naquela época, em 2005, para alinhar isso. Isso só foi possível conhecendo a operação e conversando com eles. Para que também seja efetivo, eu acho muito importante, né, não é só um processo mecânico de avaliação de risco e de efetividade. Tem que refletir na operação. Então, o primeiro, as linhas de negócio estarem alinhadas, as políticas, a diretriz da política institucional, refletir nas políticas de produtos, né, das áreas de negócio, de todas as linhas de negócio. E também tenho tido experiência como muito relevante, porque a instituição, como o Romantini destacou, é muito dinâmica, altera com muita frequência, ainda mais no mundo digital. Então, pensem numa visão de comitê de produtos, uma política de aprovação e revisão de produtos, porque assim vocês estão no momento da criação do desenvolvimento, opinando para garantir essa efetividade contínua e a gestão do risco também num valor, tá bom? Então, só queria complementar isso pedindo essa licença para os painelistas. Então, as perguntas respondidas na sequência. Eu já vou me despedir, mas eu vou passar para cada um de vocês, então, para fazer as considerações finais rapidinho. Agradeço a oportunidade e, principalmente, o privilégio de estar ao lado de pessoas tão relevantes, tão atuantes para fomentar a prevenção à lavagem de dinheiro no mercado brasileiro de uma maneira viável e orientada a negócios. Então, muito obrigado, Joaquim, Bernardo e Romantini, por essa oportunidade e por compartilhar essa informação conosco. Agradeço a Abracan também pela oportunidade e a toda a audiência grande aqui para nos ouvir nessas informações. Muito obrigado. Então, por favor, vamos na mesma ordem, Bernardo, Joaquim e Romantini. Obrigado, Calori, e obrigado aos colegas da mesa. Também eu quero agradecer uma vez mais a Abracan pelo convite, dizer que estou sempre à disposição para esse debate. Esse não será o único debate que teremos que fazer sobre isso. A norma entra em vigor amanhã, e aí eu acho que daí a gente vai sentir um pouco o termômetro do mercado, né? O mercado vai dizer exatamente como é que estão as coisas e como é que quais as prioridades. Eu acho que a norma, falando, não vou falar obviamente pelo Banco Central, mas sentindo a norma como a gente acompanha esse processo, ela veio trazer uma modernização, um detalhamento de forma que fique muito mais claro. Eu acho que no final das contas sempre o objetivo é preservar o negócio, é garantir que os negócios lícitos possam seguir, né, o seu curso e evitar que negócios ilícitos adentrem qualquer que seja o mercado, permitir que as autoridades trabalhem de forma mais eficiente. Então, se a gente fala muito em risco, é porque, de certa forma, você vai conseguir medir e fornecer às autoridades, especialmente o COAF, que é o primeiro receptor das comunicações, podemos dizer assim, com muito mais qualidade, informações em que se passou por um processo de avaliação de risco, né? Então, quer dizer, há uma percepção do setor obrigado, né, da entidade, de que certos comportamentos de certos clientes em certas localidades com certos produtos financeiros representam o seu risco.
E aquilo ali te permite ter uma análise de comportamento a ponto de prestar uma informação quando houver uma fuga de um comportamento normal ou sendo um comportamento atípico, permitir que essa informação chegue com qualidade ao COAF, à Unidade de Inteligência Financeira, que, por sua vez, fará seus trabalhos até que a gente consiga desbaratar de uma forma muito mais eficiente. Eu acho que esse é o grande objetivo, é o grande espírito de se ter normas modernas, normas que são mais detalhadas no sentido de tentar traçar quais são, pelo menos, as primeiras ideias, os primeiros princípios e parâmetros para se ter uma boa avaliação de risco, para que, no final das contas, você consiga medir, tanto a entidade consiga medir e consiga também evitar de cometer erros, de uma situação isolada que fuja de algum parâmetro, mas se ela tiver uma avaliação de risco bem feita, certamente ele vai conseguir medir se mesmo uma operação isolada não representa algo que fuja do comportamento normal ou que se suspeite ser uma atividade ilícita. Então, acho que esse é o grande espírito disso. Tanto do Banco Central quanto da CVM, acho que as normas estão de acordo numa avaliação, eu diria, de cumprimento técnico pelo GAFI. Se eu fosse um avaliador do GAFI, enxergaria essas normas como bastante completas, bastante adequadas. Então, eu acho que haverá que ter um esforço muito grande de adaptação, e eu acho que isso é natural, e certamente me coloco à disposição, e o COAF também estará à disposição, o presidente está aqui participando, para que a gente tenha debates ricos e debates intensos e francos como esse aqui. Quero uma vez mais agradecer e também saudar tanto o Gerson Romantini quanto o Joaquim. E você também, Calori. Um grande abraço. Bom, queria também, mais uma vez, agradecer a Abracan, a pessoa da Kelly, esse convite feito ao IPLD. É um instituto que congrega ali os profissionais de PLD e é um ambiente de discussão aberta, onde todos podem colocar os seus questionamentos, as suas angústias e as suas soluções. E, como mensagem final, só queria dizer o seguinte: a partir da manhã, as pessoas obrigadas, as pessoas aí de compliance, de PLD, começam a trabalhar sobre a regulação de uma nova norma. E, portanto, eu recomendo que todos conversem entre si, que não se fechem, que não se feche dentro das suas instituições, de modo a pensar, só eu vou fazer isso aqui. Converse com seu colega da outra instituição. É preciso trocar informações, trocar experiências, ver onde estão acontecendo as melhores práticas e, com isso, crescer todo mundo junto. Eu acho que o sistema como um todo é que deve perseguir isso daí e não se isolarem instituições, cada uma para dentro das suas próprias locais de trabalho, sem essa conversa, sem essa interação. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, Gerson Romantini, Bernardo Mota, Ângelo Calori. Foi um prazer. Um abraço a todos. Calori, desculpa quebrar protocolo, eu não gosto de quebrar protocolo, só 20 segundos, esqueci de dar um aviso. O COAF tem organizado webinars na série do canal do COAF, agora nós temos um canal com webinars abertos, e nós iremos promover uma sobre avaliação nacional de risco, para mostrar um pouco para os setores, e vai estar aberto para todos, para os setores como que as entidades governamentais, em especial o COAF, por ser o coordenador dessa atividade, está trabalhando também a avaliação nacional de risco. Eu acho que é um bom momento de trocar a figurinha. Certamente que tem as diferenças pelo fato de termos um enfoque de estratégias e políticas governamentais, mas eu acho que traz componentes muito interessantes e aí todos serão convidados, nós divulgaremos nas redes sociais, divulgaremos de forma que todos, e quanto mais pessoas puderem participar, será aberto a todos, setores obrigados em especial, o mercado em especial, para que a gente discuta um pouco sobre a avaliação nacional de risco, sobre essa ótica do decreto 10.270. Obrigado, desculpa. Foi excelente essa quebra de protocolo, muito bom o recado. Eu certamente estarei lá, viu? Para colaborar com o tema. Obrigado, Bernardo. Por favor, Romantini. De minha parte, eu também gostaria de destacar um aspecto que eu enxergo muito dentro desse ambiente de troca de informações no mundo de PLD. Em primeiro lugar, as instituições estão cada vez mais abertas a compartilhar conhecimento. Eu tenho ouvido das instituições mais avançadas em termos de PLD no país uma disposição muito sincera de compartilhar conhecimento,
não compartilhar informações protegidas pelo sigilo, que isso não se pode, mas compartilhar conhecimento, técnicas de como fazer, como desenhar políticas, procedimentos e controles de PLD. E também destacar a evolução da associação, da Abracan, ao longo dos últimos anos. Uma associação que tem aí ampliado esses canais de diálogo, inclusive com o Banco Central. E menciono 2 fóruns de discussão que foram criados a pedido da Abracan, um com foco maior em bancos, outro congregando as corretoras. São 2 fóruns que estão em andamento a pedido da Abracan, e um grande fruto desses fóruns já vai ser apresentado amanhã. Eu acho que isso é uma discussão, vai ser uma oportunidade única e emblemática. Sugeriria a todos os presentes, não percam os eventos de amanhã. Vai ser muito simbólico que no dia de entrada em vigor da nova norma vai haver uma iniciativa, o início de uma iniciativa com potencial de melhorar efetivamente o segmento, o setor de câmbio do mercado de câmbio nacional e permitir um ganho de imagem para todos. E ganho de imagem é ganho de oportunidade de negócios para todos. Termino, então, com essa menção e um agradecimento novamente à Abracan, ao professor Ângelo, aos amigos Joaquim, Bernardo, e a gente se encontra, com certeza, em outras oportunidades de fala para o segmento. Um abraço a todos. Obrigado. Amanda, com você. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos os senhores painelistas. Que prazer ouvi-los nesta mesa. Faremos uma breve pausa e daremos sequência ao nosso evento.